o que nós vamos ver hoje é um tema muito bonito, mas muito bonito. E vai ser ambientes costumes, como das outras vezes. É dessas coisas que só o Soroto Plínio diz. E depois que ele diz, para nós parece uma evidência. Mas antes dele dizer, antes dele manifestar, não se tem notícia de quem diga. Então, hoje ele vai falar um pouco a respeito da relação dos reis com súditos. Mas também, no fundo, é qualquer tipo de autoridade que seja superior a alguém com aqueles que são seus subordinados. E isso é uma coisa que indigna muito a Revolução, porque a Revolução ela é igualitária. E ele sempre está mostrando a superioridade da desigualdade. A desigualdade harmônica, nós temos que amar essa desigualdade. Eu estou preparando uma outra reunião, aí é uma reunião que eu vou fazer no dia 7 para o pessoal via videoconferência do Equador, da Colômbia e do Peru, na qual o Dr. Plínio diz: todos devem admirar em todos aquilo por onde eles são mais do que nós. Então, um superior, ele também deve admirar no inferior a qualidade que o inferior tem e que ele, superior, não tem. Ele deve admirar. E não dizer, não, eu sou mais do que isso, eu não vou ficar preocupado com essa história. Ele é menos que eu e está acabado. Não, mas se esse inferior, por exemplo, se ele é uma pessoa que tem... Vou imaginar um dono de uma usina, de cana-de-açúcar do tempo dos senhores usineiros, e se ele tem dentro da fazenda dele, se ele tem um colono que é um colosso em, eu não sei, vamos dizer, em conseguir saltar em altura, ele, que não consegue saltar em altura de jeito nenhum, ele deve admirar no inferior aquilo que o inferior faz e que ele não consegue fazer. Isso é muito bonito. Bom, então hoje nós vamos ver, eu já vou projetar, vamos ver como é que é lindo a maneira como o Dr. Plínio, como ele... Então, vem, a grandeza do rei dignifica o cozinheiro. Interessante, não é? Então, aí nós temos um rei espanhol do lado direito, eu creio que é Afonso IV, não me lembro direito o nome dele, e o cozinheiro, que era o cozinheiro dele na época. Então, o cozinheiro está aí do lado, pintaram um quadro do cozinheiro, também, porque na época não tinha máquina fotográfica, e ele está aí cheio de coisas em torno dele para preparar alguma refeição. Então, o Dr. Plínio vai explicar, só que ele vai falar a respeito da Inglaterra. É que eu não encontrei. Bom, então, vamos ver. Eu vou usar a Inglaterra, porque o Sr. Dr. Plínio falou a propósito da Inglaterra. Mas vamos ver que maravilhas ele tem esse ambiente de costumes. Estão vendo a foto do castelo de Windsor? Sim. Isto aí, esse castelo é moradia dos reis da Inglaterra. Que tal? Nada mal, né? Não. Nada mal. Nada a ver. Agora, vamos fazer uma consideração prévia. Vai ajudar a entender depois o ambiente de costumes. Para encher um castelo desse, primeiro a família real tem que ser família. Né? Tem que ser família. E tem que ter um certo número de membros e que, evidentemente, enche uma parte disso daí. Mas também tem que ter uma criadagem que não tem tamanho, uma criadagem enorme. E a administração de tudo, a manutenção de tudo,
a gente percebe que esse castelo, ele não é um castelo encebado. Ele é um castelo muito bem cuidado, portanto é caríssima a manutenção dele. Queria comentar que a Inglaterra, embora hoje seja protestante, anglicana, mas ela era chamada antigamente a Terra de Santos. Na realidade, se considerar também a Irlanda era a Ilha dos Santos. Mas a Inglaterra teve vários reis santos. Inclusive, eu já contei o caso de um rei, que eu não sei se não foi Santo Eduardo III, que ele é santo, né, Santo Eduardo III, e que houve o caso de um mendigo, um aleijado, que um paralítico, talvez, né, e que esse paralítico foi até Roma com os meios da época, embarcando em navios e sei lá do que jeito. Mas chegando lá, ele pediu para falar com o Papa e o Papa o recebeu. E ele disse: Santidade, o senhor é o representante de Deus na Terra. Eu vim aqui pedir a minha cura, porque eu preciso trabalhar por causa disso, daquilo. Eu preciso ter condições de trabalhar. O Papa disse para ele: você volta lá para o seu para Londres, procura o rei, parece que era São Fernando III, e diz a ele que se ele te levar nas costas, desde o palácio moradia, que é esse de Windsor, até a catedral, que eu não sei qual é o nome da catedral, ou mais próxima de lá, eu sei que era em Londres. E aí ele diz: se ele fizer isso com você, você ficará curado. Ele voltou, agradeceu o Papa, tomou a bênção, etc., foi embora, voltou para a Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, ele foi procurar o rei. E chegou lá, evidentemente, teve que argumentar para conseguir chegar até o rei, mas todo mundo que tivesse uma real necessidade conseguia chegar até o rei. Quando ele chegou, o rei disse: olha, o Papa me disse que se Vossa Majestade me levar nos braços, ou nas costas, não sei, até a catedral, eu ficarei curado. O rei falou: é para já. Pegou, foi sem nenhuma dificuldade, pegou ele, pôs nas costas e foi pelo meio da rua, das ruas, na frente de todo mundo, sem se sentir em nada diminuído. Foi, levou, quando chegou na frente da catedral, ele pôs o homem no chão, o homem estava curado. Muito bonito isso. Depois, tem também a Inglaterra, o país de São Tomás Moros, né? Que foi aquele santo que foi decapitado porque não aceitou o casamento adulterino do rei, não aceitou o divórcio do rei da esposa verdadeira, e ele foi decapitado. Ele era um jurista, uma pessoa muito instruída, muito inteligente, argumentava muito bem e tudo. E ele era um ponto de referência na Inglaterra do ponto de vista moral. Tinha um prestígio moral enorme, como nenhuma personalidade política tem hoje no Brasil. Aí ele tinha um cardeal, Wolsey, que tinha se vendido para agradar o rei, e tinha aceitado que o rei se trocasse de esposa. Mas, como São Tomás Moros não aceitava, ele, usando a prerrogativa de cardeal sobre a consciência católica de São Tomás Moros, e usando a prerrogativa de chanceler do reino, que o rei deu para ele, pelo apoio que ele dava ao rei, ele chamou São Tomás Moros na esperança de perverter São Tomás Moros, fazer São Tomás Moros, dobrar São Tomás Moros para ele aceitar o casamento proibido. Discutiram, e ele viu que não conseguiu nada. São Tomás Moros levantou-se para se retirar, fez vênia para ele e tal. E na saída ele disse para São Tomás Moros: Thomas, você devia ser clérigo, por causa da fidelidade dele à doutrina. Né? E São Tomás Moros virou para ele e falou: mas como o senhor?
E foi uma chicotada daquelas. E uma outra ocasião, a filha dele, ele já estava condenado à morte. E a filha dele foi na prisão, foi até a prisão, para demovê-lo, para ele ceder para não ser condenado à morte. E aí a filha dele chegou para ele e falou: mas papai, vai ser condenado injustamente. E ele virou-se para ela e falou: e você queria que fosse injustamente? Mais uma vez, uma resposta muito inteligente, muito... Bom, teve lá também na Inglaterra uma rainha que ela era leviana, tudo, mas morreu bem, foi martirizada, Maria Stuart. Eu sei pouco da história dela, mas o Dr. Plínio se referia a ela como a rainha mártir. Depois tem também na Inglaterra o rei Carlos I, que tem um quadro na sede do Reino de Maria, na Sala do Leão Rampante, que mais para frente vai aparecer e todos vão ver como vão se lembrar dele. Ele estava em processo de conversão para a religião católica. E Dr. Plínio pôs lá o quadro dele exatamente porque ele foi decapitado pela Revolução. E, por assim dizer, se ele não tivesse em processo de conversão, talvez o Dr. Plínio não tivesse posto, acho que não teria posto. Mas, enfim, mas ele estava numa atitude boa. E também a Inglaterra deu muitos cruzados. Ali vários cruzados participaram, vários heróis, inclusive um que infelizmente não foi boa pessoa. Acho que tem um dos nomes mais bonitos que eu acho que uma pessoa possa ter, é Ricardo Coração de Leão. Esse Coração de Leão é uma coisa extraordinária, me parece muito bonito. Bom, isso para dizer alguma coisa sobre a Inglaterra. Então aqui a senhora tem, do lado esquerdo, o Santo Eduardo III, que teria sido, segundo me parece, o que levou o outro nas costas, o aleijado. O da direita é o que está na Sala do Leão Rampante, é o Carlos I. E interessante que o pintor foi inteligente e fez o cavalo como que prestando uma reverência ao rei. É um toque contra-revolucionário no quadro. Mas esse homem ele era muito aristocrático, coisa que só os nobres têm. E comentando esse cotovelo que ele está pondo, o Dr. Plínio, que esse era o cotovelo de maior categoria da história. É muito interessante. Bom, aqui nós temos São Tomás Moros, que foi o santo que foi decapitado porque não aceitou o casamento adulterino do rei. Embaixo, ao lado, tem o quadro. É a filha tentando chegar nele para demovê-lo de ser executado. Mas ele não aceitou e foi executado. Bom, aqui tem Santa Margarida da Escócia, do lado esquerdo, uma grande santa, filha, segundo parece, filha do pessoal que sou. Se alguém saber, pode me... É que eu li, mas faz pouco tempo que eu li, não me fixou. Ela é filha também de rei, talvez seja filha de Santo Eduardo III, mas ela é filha de rei, e Santo Eduardo era também filho de rei e neto de rei. E à direita é Maria Stuart, que foi decapitada. Eu não sei, não me lembro aqui direito o motivo, mas o Dr. Plínio chamava mártir, então ela devia... Bom, então o Dr. Plínio comenta, a respeito do castelo que nós vimos, que está aqui, ele comenta: vista aérea do castelo de Windsor. A primeira impressão é de um cenário como um conto de fadas. A imensidade do edifício, a maravilhosa variedade de suas partes, a delicadeza e a força que se afirmam em todas elas, tudo, enfim, sugere a sensação de que se está em presença de algo que supera de muito a realidade cotidiana. Eu repito aqui, volto a insistir, a capacidade do Dr. Plínio de descrever é impressionante. Este prédio, este fantástico conjunto de prédios, é, ao mesmo tempo, o símbolo e escrínio
de uma instituição, a realeza britânica. Então, veja que bonito. É como um relicário dentro do qual está a realeza britânica. Aí está. É um super castelo. Nesse símbolo, como em tantos outros da Inglaterra tradicional, as aparências ainda não trazem a marca do protestantismo, do liberalismo e do socialismo. E o castelo não tem nada disso. O que nessas formas de granito se exprime é ainda o conceito medieval e católico da origem divina do poder público, da verdadeira majestade de que ele se deve cercar em qualquer regime político e do cunho paternal que o deve caracterizar. Então, veja só, o conceito medieval católico, então, a origem divina do poder público. O poder público vem de Deus. Até Pilatos, quando interrogou Nosso Senhor, ele disse: não sabeis que eu tenho poder de te soltar, de condenar? Ele não o teria se não fosse dado do alto. Todo o poder legítimo é dado por Deus. Depois, da verdadeira majestade de que ele se deve cercar em qualquer regime político. Quer dizer, todo regime político deve ser cercado de majestade. Majestade vem de majestas, né? Que está acima, maior, não? E isso, todo o poder deve cercar. E do cunho paternal que o deve caracterizar. Quer dizer, é também paternal. O rei é paternal. Ninguém diz que o presidente da República é paternal. Ele precisa ter uma grandeza de alma tal para chegar nesse ponto que não tem caso. Né? Põe mais uma vez o castelo para revermos. Agora vamos em frente. Cunho paternal, dizemos, este castelo não visa exibir massa, mas talento. Veja a diferença importante. Não foi feito para intimidar, mas para encantar. Outro aspecto muito interessante. O súdito que o contempla não estremece à vista dele. Não tem vontade de fugir, mas de entrar. Tudo isso é o oposto do que a Revolução afirma das desigualdades. Isto por uma razão simples. Veja que coisa. O rei é pai que chama afavelmente a si os súditos, e não carrasco que amedronta. Muito bem feito. Muito bem feito. E todos esses tirânicos, sobretudo comunistas, todos, são aqueles que amedrontam. As pessoas vivem em pânico debaixo do poder deles. O rei não. O rei é pai que chama afavelmente a si os súditos, e não carrasco que amedronta. Então aqui tem, infelizmente, essa foto tem um defeito aí que colocam, mas enfim. Dr. Plínio comentou que a rainha da Inglaterra, quando ela passa, ainda passa, mas de carruagem, ela tinha um dom por onde ela arranjava um jeito de o público que estava admirando ela passando, ela colocava o público todo dentro, junto com ela na carruagem, dentro da carruagem junto com ela. Ela não olhava assim de cima como quem expele, mas ela olhava como quem atrai. De cima, sim, mas como quem atrai. Olha a elegância desse gesto dela. E também o esposo dela, hoje falecido, aí ela estava bem mais nova, mas dá para ver o seguinte, ela não está mega de ser rainha, ela é o que ela é. Ela é o que ela é. E ela, na realidade, ela se põe numa posição de mãe de todos os ingleses. Era tal essa capacidade dela que o Dr. Plínio disse, como a Inglaterra foi a única monarquia que restou, mas uma monarquia digna do nome, ele disse, a rainha da Inglaterra sabia de tal maneira ser rainha que ela se tornou rainha do mundo inteiro. O mundo inteiro a admira, apesar de certos comportamentos, às vezes, muito censurados.
Aqui eu quis pôr os três príncipezinhos, que todos eles podem ser que venham a ser rei ou rainha, a gente não sabe, qualquer um deles, não sei. O futuro ninguém sabe. Mas é a mesma parte. Vocês já aprenderam a acenar para o público de um jeito que é um jeito assim de amizade, de afeto, né? Não é um jeito assim arrogante, nada disso. Bom, olha só o que o Dr. Plínio diz. As relações entre grandes e pequenos são influenciadas por este ambiente. A nobreza do senhor se transmite a seu servidor. E aqui, então, peguem, por exemplo, nessa foto, ela está aí, lembra os comentários que eu fiz, mas os que estão atrás, os lacaios, aquele guarda com aquela esplêndida couraça, aquele outro que vem mais atrás lá, todos eles são dignificados por causa da rainha. Eles estão numa posição de alta dignificação por causa da rainha. Menos do que a rainha, a serviço do que a rainha, mais ligados à rainha. E a imensa, agora vai mudar, e a imensa cozinha de Windsor, do castelo, muito autenticamente cozinha, é indiscutivelmente uma alta, nobre e digna cozinha de castelo, que comunica algo da dignidade real à humilde atividade servil e lhe dá um esplendor como que régio. Então, aqui vamos ver. Essa é a cozinha, uma foto antiga, um desenho, mas não sei como se é fotodesenho trabalhado, não sei. Assim era, historicamente, a cozinha do castelo. Pouco. Vamos? Maravilha! Hoje em dia, a cozinha é um quadradinho, só de azulejo, as panelas tudo de alumínio, olha as panelas tudo de cobre penduradas aí, né? Aqui seria um desenho imaginando uma movimentação na cozinha. E que certamente era algo assim do dia a dia, não era algo de especial. Porque é certo que nesse castelo as refeições eram relativamente numerosas em dias comuns, né? Devia ter cardápio, devia ter... Agora, uma foto mais atualizada da cozinha é esta. O prédio é o mesmo, mas já está reformado, está atualizado, meio modernizado, deve ter recursos, máquinas disso, daquilo, para isso, aqui. E os personagens também não dão a mesma impressão que dariam aqueles personagens mais antigos. Mas, de qualquer maneira, é uma cozinha imponente. Aqui está aparecendo só uma parte dela. Agora, eu vou pôr uma outra foto, que é a seguinte. Bom, ainda tem aqui. Esses são um confeiteiro e um outro, não sei se é cozinheiro, da mesma cozinha. Então, veja como eles se vestem. Essa é uma foto atual. Essa espécie de dolma branco, né? Não tem cozinheiro como se fosse ferrador de burro, não tem, né? É vestido com categoria também, né? Limpos. O que dizem desse salão? Esse salão é um dos salões mais bonitos que eu conheço. E eu desconfio que essas armaduras... Ainda tem mais, hein? Aqui é só um fundo do salão. Essas armaduras são históricas. Então, alguém que vai visitar, o outro pode dizer, esse aqui esteve na cruzada de tal, tal. Aqui na cruzada de tal, tal. Aqui em tal feito, esse pertenceu a tal pessoa, tal outra, assim, assim, assado. Bom, agora eu vou ver, mas por que o senhor pôs isso? O que tem a ver com a cozinha? Tem a ver com isso daqui, olha. Isso é banquete ou não é banquete? Veja, olha a altura do salão. Olha as armaduras todas que nós comentamos aí, vimos. Depois, quantos talheres tem aí? Não sei dizer quantas pessoas estão aí, precisaria contar com mais paciência. Mas o salão é belíssimo. Um banquete aqui só pode sair de uma cozinha daquela, porque se for fazer
uma cozinha, sei lá, americana, assim, não dá para satisfazer isso daqui. A grandeza do rei que reflete no empregado. Né? Como é? A grandeza do rei que se reflete nos empregados. Isso, exatamente. E esses daqui todos são inferiores ao rei, mas estão elevados por causa da presença do rei. Né? A rainha depois supervisiona tudo, né, seu Marcos? Tudo. É, Aí aqui está a questão. Ela tem que se manter numa posição, senão isso tudo desaba. Hein? tem um homem, seu Marcos, que ele mede com uma régua a distância de uma pessoa a outra, sabe? Ah, é? Tudo certinho. Olha aí. É. Agora vejo isso. No outro, não. Aviso na imprensa. Família Real contrata o novo faxineiro do Castelo de Windsor. Terá um salário generoso. Além de ganhar cerca de 79 mil reais. É por ano, não é por mês. Isso. Porque também esse não é sozinho, né? Ele deve ser chefe de uma equipe, porque ninguém limpa aquilo sozinho. O novo empregado real terá a chance de viver no Castelo de Windsor, além de outros benefícios. Esse concurso, Como é? muita gente do Brasil vai para lá. É. Esse concurso na internet tem uma fila até. E aqui é um exemplo típico a elevação que o Dr. Plim fala, evidentemente, não é só esta. Mas isso aqui foi até morar lá junto, que é também uma elevação. Morar no Castelo de Windsor não é qualquer coisa. Bom, aqui são gente que trabalha para a Rainha da Inglaterra, são guardas da Torre do Templo. Aquele ali são 2 lacaios e tudo. Veja o que o Dr. Plínio diz. Porque na civilização cristã, a grandeza do Senhor não humilha o servidor, mas o eleva. E aqui está um pontapé na revolução. E é isso que acontece. Veja essa cena. Todo esse pessoal é puxado para cima pela rainha da Inglaterra. A rainha, ela exerce um ato, mesmo ainda sendo o que ela é. Hein? Aliás, eu lembro aqui que ela quis se tornar católica, mas João 23 disse que não era o caso, porque agora tinha o ecumenismo. Bom, mas isso aqui, no fundo, isso aqui é católico. Isso aqui é católico. E toda essa gente está alçada para mais por servir a rainha. Bem, aqui estamos. Eu pergunto, então, o seguinte.